senhoras e senhores, hoje nós vamos realizar um sobrevoo por uma das cidades mais fascinantes da América do Sul. É uma metrópole que é marcada pela história, pela arquitetura imponente e por uma forte identidade cultural. A gente está em Buenos Aires, na capital da Argentina, e o voo que você vai acompanhar, ele foi feito em condições meteorológicas típicas de um dia instável, né? O céu ele está encoberto e grandes formações de nuvens carregadas elas estão se desenvolvendo aqui na região metropolitana de Buenos Aires, trovoada nesse momento. E lá no horizonte a gente consegue ver algumas células de tempestade se formando e também pelo METAR que foi consultado está criando um cenário meio dramático assim pela cidade. Durante o voo vocês vão acompanhar. Nesse momento é só a inspeção externa, verificando aqui os controles, né? O estabilizador vertical, verificando a parte do motor, tudo certo. Todos os itens de Remove Before Flight, tampa do tanque de combustível. Beleza. E é isso, continuando, né, apesar das nuvens mais densas e da atmosfera mais pesada aqui, as condições ainda estão permitindo um voo visual seguro, né, diante do que a gente vai fazer. Isso vai oferecer um visual único assim, da cidade nesse voo que a gente vai fazer. Essa aqui é a aeronave que a gente vai usar, é um Icon A5. É um anfíbio leve, né, projetado para voos visuais. Ele é muito parecido com o Super Petrel que a gente tem aqui no Brasil. Dá para fazer uma exploração bem legal. O outro voo que a gente fez em Cataratas do Iguaçu foi com ele também. A gente fez um pouso lá. E aí dá um ar mais de liberdade, né, diante da rota que a gente vai fazer. A cabine dele é mais panorâmica, dá uma visibilidade excelente. Ele permite apreciar cada detalhezinho do cenário que a gente vai ter. Em alguns momentos eu vou colocar, normalmente nos pontos de interesse eu vou colocar a câmera externa, né, para a gente conseguir visualizar melhor. Mas de dentro da aeronave já é bem interessante para visualizar. Claro que seria mais legal na vida real, obviamente, tanto pelas sensações quanto pela disponibilidade do campo de visão. Mas vamos no simulador aqui ver como é que esses pontos turísticos aqui de Buenos Aires eles estão. O que eu estou usando aqui é o Flight Simulator 2024, o Microsoft Flight Simulator 2024. Ele cria com uma certa fidelidade o relevo. Teve alguns pontos que eu precisei fazer alguma instalação ou outra por fora de um addon, alguma coisa nesse sentido. Mas no mais a cidade está bem interessante aqui para a gente fazer esse voo visual. Nossa jornada está começando aqui no aeroporto internacional da Argentina, o principal aeroporto, que é o Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, que é o aeroporto de Ezeiza. Normalmente as pessoas falam como Ezeiza. Ele fica a cerca de 20 km do centro de Buenos Aires. É a principal porta de entrada, né, de aeronaves no país. É ele que conecta Buenos Aires a várias partes do mundo. Iniciando agora o táxi, saindo aqui do hangar das aerolíneas argentinas. Só para não pegar chuva mesmo enquanto fazia inspeção externa. Enquanto faço o táxi aqui, depois da decolagem a gente vai iniciar a nossa navegação indo para a direção norte, em direção ao coração da cidade. E conforme a gente vai avançando, o cenário mais urbano, né, as casas, as construções começam a aparecer
embaixo das nuvens lá. Muitas avenidas, acelerando um pouco aqui para agilizar nosso voo. Aeroporto bem grande, né? Então o táxi é muito longo, por isso que eu acabei optando por acelerar. Landing lights on, taxi lights off, strobo lights on. Aguardando autorização para ingresso na pista e decolagem. Vamos lá. Isso aí, decolagem normal, tranquila. E agora vamos seguir nossa rota. As nuvens carregadas nessa região metropolitana de Buenos Aires. Ainda assim o voo tá bem tranquilo, balançando muito pouco, chacoalhando muito pouco aqui, mas o voo tá bem tranquilo. Alguns pontos aí que o pessoal que já foi é de Buenos Aires sabe. Terminal de ônibus Delle Piane. Um pouco de chuva. Nada que atrapalhe nosso voo. E esse estádio, o estádio do San Lorenzo, que é o time do Papa, e ele era sócio desse clube desde criança, está em processo de construção de um novo estádio no bairro de Boedo. Previsão de término é esse ano, 2026. Vai se chamar Papa Francisco, em homenagem ao pontífice, né? Que é torcedor. La Bombonera, né, bem conhecida aqui na Argentina, um time conhecido mundialmente, na verdade. La Bombonera, na verdade, se chama Estádio Alberto J. Armando, que é conhecido como La Bombonera. É o estádio do Clube Atlético Boca Juniors. Foi inaugurado em 1940 no bairro de La Boca, em Buenos Aires. Ele é famoso por causa da estrutura dele, que é em formato da letra B, né? Ele tem 3 anéis de arquibancada íngreme e uma capacidade aproximada de 50 mil espectadores. Aí é como deveria ser, né? E aí a gente vê também os prédios coloridos do Caminito, né? Que fica bem perto. Isso aqui é uma
pressão danada quando tá tendo jogo e tá lotado. Agora a gente vai se aproximando de Porto Madeiro, onde ficam alguns pontos também bem conhecidos. É um bairro relativamente nobre aqui na capital da Argentina. Rio da Prata, né, aqui abaixo. Puerto Madeiro, que é uma antiga área portuária daqui de Buenos Aires. Hoje é só um distrito urbano, tem alguns arranha-céus, a gente vai ver. Muitos restaurantes nessa região, bem conhecidos inclusive. As avenidas são bem largas. E alguns armazéns e algumas docas. Aí seria o local onde fica a fragata Presidente Sarmiento. Fez várias expedições e nesse local aqui seria a Puente de la Mujer. Só que por padrão o simulador não traz esses locais que são bem interessantes. Mas no final do vídeo tem uma surpresinha aí pra vocês. Hoje esse navio, o navio Sarmiento, ele é um museu que paga alguns pesos argentinos e consegue entrar e visitar. Agora a gente está voltando, conhecer aqui a Plaza de Mayo, onde fica a Casa Rosada. Outro ponto bem conhecido aqui em Buenos Aires. É a sede do governo, né? Do governo argentino. Palácio Presidencial. E essa praça aconteceram vários momentos históricos aí, vários momentos que marcaram a história. O protesto lá da Covid, que até hoje tem várias pedras com o nome das vítimas que faleceram na época da Covid-19. Protestos são realizados lá também. Aqui seria a posição do obelisco. O obelisco de Buenos Aires foi erguido aqui nesse cruzamento da 9 de Julho, que é uma avenida bem larga, né, uma das mais largas do mundo. Mas o simulador também, por padrão, ele não trouxe o obelisco. E realmente aquela via lá é muito movimentada. Faculdade de Direito, ali à frente. É um ponto turístico bem histórico também, tem essa pontezinha. E aqui ainda dá para passar sobre a Floralis genérica, que é uma flor de metal que ela se abre durante o dia e se fecha durante a noite. Tem esse movimento. Jardim japonês, um local que é muito visitado também, bem agradável de se estar. O jardim japonês tem uns lagos e umas pontes ornamentais, eles são... Foi um jardim planejado, né? Então é algo que é interessante de visitar. E agora, que é considerado um dos maiores templos do futebol atualmente, o Estádio Monumental Antônio Vespúcio Liberti. É a casa do River Plate, em Buenos Aires. É conhecido como El Monumental. Já teve várias finais históricas aí, várias partidas que foram inesquecíveis pro pessoal que curte futebol. Fiz questão de mostrar a vocês aqui uma visão externa e
levar mais tempo nessa região, porque esse desenho aqui é o padrão do simulador. Então ele já vem com esse estádio nesse formato. Então quem tiver simulador Microsoft Flight Simulator 2024 vai conseguir fazer esse voo e visualizar o estádio exatamente dessa forma. Quem for fazer esse voo, comenta aí se conseguiu chegar no Monumental, seja decolando de Ezeiza ou do George Newberry, que é o outro aeroporto também que recebe voos internacionais. Agora a gente se prepara para chegar no Tigre, Delta do Tigre. Alguns raios na região, nada que atrapalhe nosso foco. A gente vai conhecer agora o Delta do Tigre. Nesse Delta do Tigre tem alguns passeios de catamarã, onde você conhece várias regiões navegando pelo Delta do Tigre. Alguns naufrágios também pelo caminho você consegue visualizar. E aproveitando que aqui tem água, a gente pode tentar fazer um pouso para tentar vislumbrar um pouco do solo esse visual. Mesmo com o céu carregado, essas nuvens de tempestade, mesmo assim a paisagem ela vai se destacando aqui. As docas, os decks, muita embarcação, muito comum a locomoção. Tem algumas embarcações que parecem ônibus, creio que seja o método de deslocamento local. Rio Lujan, Puerto Delta de Tigre. Vamos tentar fazer esse pouso aí. Tem duas embarcações ali no visual. Mesmo assim a gente vai tentar pousar aqui. Opa, a aeronave um pouco instável. Opa! Segura! Aí. A cor da água, pessoalmente, é exatamente assim, nessa região. Por aqui tem muitas casas, muita gente que mora realmente na beira do rio e tem seus próprios barcos ou utiliza aquele transporte que eu imagino que seja algum tipo de transporte público por esses rios. Dá pra gente curtir o silêncio, os pássaros, mas vamos voltar pro voo. E daqui a gente já vai partindo pro regresso, lá pro aeroporto de Ezeiza, que foi de onde a gente saiu. Nessa região, na vida real, tem um parque de diversões. Eu lembro de ter passado por ele presencialmente, mas no simulador não está muito bem representado. Só
como se fosse Google Maps ou algum outro mapa por satélite. Acelerando um pouco para chegar em Ezeiza. Nesse trecho não percebi nenhum ponto que me chamasse atenção ou que fosse bem conhecido. Então por isso que resolvi acelerar. Na final, vamos ver como foi esse pouso aqui. De volta a Ezeiza. Trem baixado travado. Flaps full. Suave como manteiga de coco, como diz um amigo. Flap Zero, recolhi os flaps e aquele táxi gigantesco até o hangar das aerolíneas argentinas no pátio. De volta ao mesmo hangar e com um clima melhor, né? Já deu uma melhorada nas nuvens do céu, no vento. E é isso. O vídeo, tecnicamente, ele terminaria aqui. Porém, eu preparei uma pequena surpresa aí para deixei pro final. E logo vocês vão acompanhar. Tá aí a aeronave. O passageiro não quer descer mesmo. Mas quem controla somos nós. Tentar reduzir o peso da aeronave e ver se vai desaparecer a passageira. Aí. E aí vem o bônus. Vamos lá. O que seria? Sobrevoo de helicóptero. Lá na mesma região que a gente já acabou de passar, Plaza de Maio, porém agora com um cenário instalado de mais detalhes, catedral, caminho até o obelisco. Aí a gente consegue ver a Casa Rosada mais detalhada, muito mais bonita. Alguns prédios públicos, muito mais bem desenhados, mas mantendo um pouco de distância. Por quê? Porque quando se aproxima não fica tão legal o nível de detalhes. É como o mapa 3D do Google Maps. Porém aqui a gente pode usar qualquer aeronave para passar a próxima região.
Tem um heliponto ali. Nos fundos tem mais 2 pontos de pouso de helicóptero. Heliponto. Aqui a gente já tem visual com a Puente de la Mujer. Já está mais bem desenhada. Mas só porque houve essa instalação de cenário. Porque durante o voo vocês viram que o simulador nativamente ele não mostra Puente de la Mujer. E a fragata também, uma fragata museu. Os prédios que tem os restaurantes, eles são exatamente nessa cor. E aí a gente tem uma ideia melhor dessa área aqui, como ela realmente é na vida real. Em Buenos Aires, Puerto Madero, dá pra ver que a modelagem é um pouco mal feita, mas quando vista de cima a gente não nota tanta diferença, tanta imperfeição. Uma vista mais de longe, né, de Puerto Madero. Tem uma espécie de canal aqui atravessando. Esse prédio também está muito fiel ao real. E agora um sobrevoo de helicóptero em Puerto Madero. Os prédios na cor avermelhada, remetendo algo bem rústico. Mas tem vários restaurantes aí de alto nível. Olha lá a fragata, Casa Rosada. E agora tentar fazer um pouso aqui na retaguarda da Casa Rosada. Foi de onde eu decolei com o helicóptero. Tentando fazer uma aproximação estabilizada. O helicóptero de fato não é o meu forte no simulador. Com certeza esse voo está sendo com muitos auxílios aí ativados, assistências de pilotagem. E aí aproximando do toque. Não foi tão suave, mas deu tudo certo. Galera, quero agradecer aí a quem ficou até o final. Muito obrigado. E peço que, se curtiram, se inscrevam, deem um like aí. E muito obrigado por acompanhar.